pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico para as lesões no ligamento do joelho ou nos ligamentos do joelho. Como ocorrem essas lesões, como é a cirurgia, quais são os passos da cirurgia e como é a recuperação no pós-operatório dessa cirurgia. Nós vamos abordar aqui esses temas e vamos tentar elucidar aqui algumas dúvidas que a gente já viu aí em comentários frequentes aí no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, inicialmente, o que são os ligamentos? Os ligamentos são estruturas similares a cordas que ligam os ossos do joelho um ao outro para dar estabilidade na articulação do joelho, que a gente consiga andar, correr, realizar exercícios físicos de forma até esportiva, com a articulação estável, sem o joelho sair do lugar, sem a gente gerar grandes movimentos no joelho, de forma que a gente consiga realizar movimentos intensos, como atividades esportivas de futebol, corrida, saltos, pulos, dança. E essa é a principal função dos ligamentos, dar estabilidade à articulação. O joelho ele possui diversos ligamentos, tá? Mas existem 4 principais. 2 que ficam no centro do joelho são chamados ligamentos cruzados. Eles têm esses nomes porque eles se cruzam. A gente tem o cruzado anterior e o cruzado posterior. O cruzado anterior ele vai da região anterior da tíbia para trás do joelho para o fêmur, tá? E o cruzado posterior ele vai da região anterior do fêmur e para a região posterior da tíbia. Então esses são os 2 principais ligamentos da parte central do joelho. Ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior. Na periferia do joelho, na parte interna, a gente tem o ligamento colateral medial e na parte externa o ligamento colateral lateral, tá? O ligamento mais lesionado, que as pessoas mais se machucam, o que acontece mais lesões, é o ligamento colateral medial, que fica na parte interna do joelho, tá? Na parte de dentro do joelho. Então, esse é o ligamento que a gente mais machuca, mas ele não é o mais operado, porque ele tem uma grande capacidade de cicatrização, porque ele está fora da articulação do joelho, certo? O ligamento do joelho mais operado, que comumente a gente vê em jogadores de futebol, então você vê uma notícia, o jogador do time do Flamengo teve que operar o joelho por uma lesão ligamentar. Muito provavelmente esse jogador operou o ligamento cruzado anterior, que é o ligamento mais comumente operado, tá? Ele é o que mais se rompe e a gente tem que operar. O colateral medial ele se rompe mais do que o cruzado anterior, mas ele cicatriza mais também. Então é mais raro a gente precisar de fazer uma cirurgia para operar o ligamento colateral medial. Ele cicatriza muito bem. O ligamento cruzado posterior e o ligamento colateral lateral, eles são muito mais raros de serem lesionados. Geralmente eles são lesionados em traumas de alta energia, como acidentes de moto ou acidentes de carro graves. Então, eles são muito mais raramente lesionados em traumas de alta energia, tá certo? O ligamento cruzado posterior, apesar dele passar por dentro do joelho, ele fica envolvido na membrana que forma a cápsula articular. Então, ele é considerado um ligamento extraarticular, apesar dele passar por dentro do joelho. E por isso ele possui um grande potencial de cicatrização. Ele geralmente cicatriza também. Então a gente consegue tratá-lo em grande parte das vezes de forma não cirúrgica. E o ligamento colateral lateral, ele é extraarticular, mas ele geralmente, quando é lesionado, geralmente a gente tem que operá-lo, tá? Observações importantes sobre as lesões ligamentares. Em geral, em mais de 50% dos casos de lesões do cruzado anterior, existem lesões meniscais associadas. E muitas das vezes existem também lesões da cartilagem também lesionadas. Isso porque esses traumas de energias maiores geram também não só a lesão do ligamento, e também lesões de estruturas nobres associadas. Então a gente sempre tem que observar no exame físico do paciente, em que facilmente a gente consegue diagnosticar que há uma instabilidade nesse joelho, tá? E, consequentemente,
a gente suspeita de lesões internas, como lesões meniscais ou lesões de cartilagem. E o exame de ressonância magnética é o exame que vai nos ajudar a definir se essas lesões estão associadas ou não. E aí a gente vai partir para o nosso tratamento cirúrgico em casos de instabilidades maiores em determinados ligamentos. Como o cruzado anterior, a cirurgia é muito comumente indicada. Em situações mais raras e específicas, nós não a indicamos. Lembrando que o paciente ele consegue conviver com a lesão do cruzado anterior se ele optar ou não realizar atividades de maiores impactos. Por exemplo, um paciente que é um administrador, ele trabalha no seu dia a dia em escritório ou dentro de casa, raramente pratica atividades esportivas. E ele foi praticar um futebol no final de semana, um dia, e rompeu o ligamento cruzado anterior. Se ele não quiser mais jogar bola, nunca mais, ou não for praticar nenhuma atividade de alta demanda física, o ligamento cruzado anterior rompido vai interferir pouco na rotina dele, porque ele não exige muito do joelho, tá? Mas se ele optar por dar uma corrida com mudanças de direções ou for praticar uma atividade esportiva que tenha mudanças de direções, ele vai sentir o joelho saindo do lugar. Nessas pequenas saídas do lugar, ele pode lesionar a cartilagem, pode romper o menisco e aí pode desenvolver artrose mais precocemente. Então, para isso que a gente indica a cirurgia, para evitar, deixar o joelho estável, que o paciente consiga retornar à prática esportiva e ter menos lesões associadas, como lesões meniscais ou lesões de cartilagem, e desenvolver artrose no futuro. Então, a cirurgia basicamente é realizada para a gente dar estabilidade para o joelho, tá certo? O ligamento colateral medial, quando o paciente tem o joelho instável e o ligamento não cicatrizou, a gente também indica a cirurgia de reconstrução, assim como a lesão do cruzado posterior e do colateral lateral. Quando a gente tem lesão de mais de um ligamento associado, a gente reconstrói esses ligamentos de forma simultânea na grande maioria das vezes. Lembrando que se a gente tiver mais de 2 ligamentos rompidos, a gente tem dificuldade de reconstruir esses ligamentos com enxertos do próprio paciente. O que seriam os enxertos? Esses ligamentos são reconstruídos utilizando tendões do próprio paciente que substituem esse ligamento. Então a gente tira tendões que possuem pouca função para articulação e a gente consegue utilizar esses tendões como os neoligamentos, os novos ligamentos. Se a gente tiver muitas lesões de ligamentos, a gente não tem de onde tirar tendão. Às vezes a gente tem que pegar do joelho contralateral, em alguns casos específicos, mas às vezes nem pegando do joelho contralateral a gente consegue resolver lesões de vários ligamentos, que é chamada lesão multiligamentar. Para isso a gente tem que usar enxertos de banco de tecidos, ou seja, os que são oriundos de cadáver. Tá? São situações mais raras para lesões multiligamentares. Então na cirurgia a gente utiliza, vamos falar sobre o ligamento cruzado anterior, que é o mais comumente lesionado e o mais comumente operado, não é o mais comumente lesionado, conforme a gente falou, é o mais comumente operado e basicamente é o nosso dia a dia da cirurgia do joelho, que é realizada em grande parte do mundo. Basicamente 80% dos ligamentos que a gente reconstrói são ligamentos cruzados anteriores. Então, existem 3 tendões principais do próprio paciente, são os tendões autólogos, que a gente pode utilizar para a cirurgia do cruzado anterior, que são os tendões flexores ou tendões da pata de ganso, que são pequenas incisões na parte interna da tíbia, o ligamento ou tendão patelar, que a gente retira o terço central desse tendão patelar, tá? O ligamento patelar, ou o tendão quadricipital, que a gente retira o terço central também do tendão quadricipital. Cada enxerto possui uma vantagem em relação ao outro e a gente tem que individualizar isso de paciente para paciente, tá? As técnicas cirúrgicas mudam um pouquinho, então é importante que o cirurgião tenha prática com cada um desses enxertos. Não é raro acontecer de na cirurgia você estar preparado para utilizar um e ter algum problema intraoperatório que você tenha que mudar a sua técnica cirúrgica. Sempre é importante falar para o paciente que a gente vai optar por tal enxerto, mas caso aconteça algum problema, a gente possa ter que usar o outro. O importante é sair da cirurgia com o joelho estável. E o paciente tem que estar ciente disso, que isso pode acontecer. Não é comum, mas enfim, isso já aconteceu conosco, outros colegas que a gente conhece, já aconteceu também de um enxerto
vir muito fino, ou o enxerto arrebentar na hora da retirada. Existem os detalhes técnicos que tem que ser tomados cuidados, às vezes mesmo tomando todos os cuidados pode acontecer algum detalhe que faça a gente mudar a técnica cirúrgica. Então é super importante ter um cirurgião experiente e que saiba lidar com as adversidades da técnica operatória. O nosso grupo possui algumas técnicas cirúrgicas que nós mesmos descrevemos para facilitar esse tratamento cirúrgico dos ligamentos, principalmente do ligamento cruzado anterior, do reforço anterolateral, para lesões, pacientes que têm um joelho muito estável somente com a lesão do cruzado anterior, às vezes necessitam de reconstruir o cruzado e fazer uma plastia na região lateral do joelho. É uma espécie de plástica nas estruturas laterais que deixam o joelho ainda mais estável, prevenindo que exista uma nova ruptura depois da cirurgia e deixando o joelho com uma estabilidade maior. Então, a gente tem algumas técnicas cirúrgicas descritas para esse tipo de tratamento, uma linha de pesquisa sobre esse tipo de cirurgia também. E lembrar que na cirurgia não é só o ligamento, que a gente aproveita o ato cirúrgico para tratar também as lesões de cartilagem e as lesões meniscais, e para que o paciente consiga recuperar de uma forma melhor no seu pós-operatório. Então, pessoal, espero que vocês tenham pegado aqui a ideia do tratamento cirúrgico para as lesões ligamentares do joelho. Hoje a gente abordou principalmente os 4 principais ligamentos. Existe o ligamento patelofemoral medial, que é comumente reconstruído para as instabilidades da patela, quando a rótula sai do lugar. A gente vai tentar fazer um vídeo especificamente sobre isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandem para cá. A gente vai tentar reunir essas dúvidas, fazer vídeos específicos aí, clareando essas dúvidas, tá certo? E podem mandar aqui pra gente tem bastante material em texto, em e-books. Entrem no nosso site, ortopedistariodejaneiro.com.br ou ortopedistasjuizfora.com.br. Existem lá formulários que vocês preenchem e vão receber no e-mail e-book sobre várias informações sobre diversos temas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, enviem para nós aqui, enviem no nosso Instagram também. Se vocês optarem por uma consulta presencial online, no próprio YouTube, na região escrito sobre do canal YouTube, a gente tem lá nossos endereços e a gente fica à disposição para atendê-los. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí, dê um like no nosso vídeo. Se você ainda não nos siga, se você ainda não nos segue, nos siga aí no nosso canal do YouTube. Será um grande prazer tê-los aqui e um grande abraço a todos.